Fala, minha gente, eu sou a Miriam, cheguei lá, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, meio-dia. Me segue todas as redes sociais, Instagram, Miriam Barbosa Oficial, TikTok, Miriam Barbosa 28, Twitter, Miriam Barbosa, solta o tá? O vídeo de hoje nada mais é do que eu achei da redação do Enem 2022. Pra quem não sabe, eu estou fazendo faculdade de Letras Português com habilitação em inglês, por isso que eu quis trazer esse vídeo pro canal. E eu sabia, assim, que esse ano, como é ano de eleição, não ia ser temas voltados para política, saúde, porque isso ia ter uma brecha, muito brecha, pra descer o pau no governo. E ninguém ia fazer isso, né? Obviamente, ninguém queria descer o pau no governo esse ano, né? Eles não são loucos, tá? Então eu sabia que ia ser temas aleatórios, tipo igual o ano que foi democratização do acesso ao cinema e coisas desse tipo, porque o Enem gosta, né, gente? O Enem gosta de uma coisa complicada. Vamos falar então um tema que eu não fiz o Enem esse ano, porém a redação está aqui, ó. E eu fiz, entendeu? Eu não só fiz a redação, também não fiz mais nada do Enem. Vamos lá. Desafios para a valorização da comunidade e povos tradicionais no Brasil. Tá. Quando você vê o tema, você fala assim, coisa linda, maravilhosa. Aí você começa a ter o texto desmotivacionais, porque não tem nada de motivacional nessa coisa. Mas tá bom, gente, olha, eu, como linguística, eu vou falar pra vocês, linguista, vou falar pra vocês que, primeiro de tudo, eu vi o texto desmotivacionais, barra, vírgula, motivacional, segundo o Enem, né? São mais de 20 povos, não vou lembrar todos, tem quilombas, tem os índios, tem os ciganos, tem muitos povos aí que eu não vou lembrar o que o Enem colocou lá. Vamos fazer uma coisa, tá? O que eu fiz? O que eu faria? Surtaria? Talvez também. Surtei quando eu vi, mas por quê? Não foca nos 20 povos que o Enem tá pedindo, o texto desmotivacional está pedindo. Porque isso vai travar a sua argumentação, vai travar o seu problema. Você tem que olhar para aquele texto e se questionar e se perguntar o que ele está querendo de mim. Entendeu? Talvez seja que você morra, talvez seja isso. Mas não, entendeu? Tudo tem uma saída. Foca no contexto. Eu não falei não tem um ponto que ele pediu, mas eu consegui fazer uma redação boa. O meu começo foi, desde o período da colonização no Brasil, os povos tradicionais enfrentaram muitos problemas para manterem suas culturas vivas. Ponto, minha introdução está pronta. Eu falei dos 20 povos lá que tava lá, não falei nada dos 20 povos. Não precisava? Também não precisava, dá pra entender, então tá ok, tá uma bênção. Muitos desses povos e comunidades lutam para preservar sua identidade e territórios. A valorização de aspectos tais como religiosidade, festas, questões linguísticas, segmentos básicos como o acesso ao território, o enfrentamento do processo discriminatório e de ameaças da sua cultura do modo em que vive. Pronto, não falei nome, não falei quilombos, eu não falei índio, não falei no modo geral, no contexto do geral, o que prejudica esse povo, por que eles são desvalorizados. E aí a gente vem com o último parágrafo para finalizar. Em questão do acesso ao território, a Fundação Nacional dos Índios, FUNAI, para quem não sabe o nome, ou a Declaração do Limite do Ministério da Justiça, deveriam tomar providências básicas, sendo problemas de sua responsabilidade. Já no caso de festas religiosidades, entre um caso de preconceito. No entanto, esses assuntos deveriam ser falados nas escolas. As pessoas conhecerem as suas próprias culturas e festas tradicionais e não deixarem as culturas tradicionais brasileiras morrerem. Se isso fosse falado nas escolas, a gente tem aula na escola de História. A gente estuda sobre continente europeu, sobre Guerra Fria, sobre tantas outras matérias. A gente não conhece a nossa própria cultura. É
aterrorizante. Nós não sabemos que existem 20 povos tradicionais no Brasil. Pensar que é só os índios. Tipo, depois de se dizermos patriota, né? Não somos patriota, infelizmente não somos, porque a nossa educação é péssima, entendeu? Não prepara os alunos para esse tipo de tema de redação. A gente não tem preparo para isso. E nas escolas deveriam ser falados, porque se isso aqui tivesse sido passado pra gente na escola, que tinha mais de 20 povos, só colocando os índios, e esquece dos ciganos, a gente esquece dos outros. E a gente mesmo desvaloriza a nossa cultura. E depois a gente quer ter uma solução pra valorizar a cultura, a gente não consegue. Eu acho que o foco é ser falado isso nas escolas, nada mais justo do que uma matéria de história, sociologia, que fala tanto, né, tanta coisa do país de fora e não fala dos nossos. E esse foi uma média, assim, de grau de dificuldade. Eu diria uns 8. Não foi impossível, como eu falei, era só você focar no problema, numa causa, numa solução, no contexto geral do enunciado e não focar só nos 20 povos, como eu falei, para não perder na argumentação. Achei difícil, mas eu gostei do tema, como eu falei. O que desmotivou as pessoas foram o texto, porque o texto desmotiva qualquer pessoa, gente. É um texto desmotivacional. Não tem nada de motivação. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado da minha redação. Foi o que eu fiz, lembrando que eu estou no segundo semestre de letras português com habilitação em inglês, por isso que eu quis fazer essa redação para testar a minha habilidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E comenta aqui o que vocês acharam da minha redação, o que vocês acharam do início, se vocês acharam mais fácil, difícil, se vocês querem que eu traga mais tema. Um beijo e até os próximos vídeos.